Pronto. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o engenheiro Sepúlveda, que por coincidência é meu pai, e lembrando a todos que isso é um trabalho acadêmico e amador. Dr. Sepúlveda, como é conhecido, ele prestou vestibular para engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais na década de 50. E atuou durante vários anos, quantos anos, Dr. Sepúlveda, de DENIT? De DNR. DNR, então... De 50 a 80 e... 45 anos depois. Dos 45 anos. Aposentou, mas continuou sempre construindo casa, vendendo e exercendo a engenharia aos 89 anos. Essa é uma entrevista interessante, eu acho que porque a gente vai ver como que era na época a engenharia, visto que não tinha aquelas tecnologias que tem hoje, máquinas, equipamentos, e principalmente que na parte rodoviária também, que era muito difícil. Então, vou perguntar a ele como é que era desde... Primeiro o vestibular, né? Porque parece que o vestibular na época era na lousa, né? Bom, tinha a parte teórica e a parte prática. Você só conseguia fazer a parte teórica se tivesse passado na parte escrita. E era na parte escrita no quadro negro? No quadro negro, que o professor dava a questão, eu era obrigado a desenvolver no quadro negro. E formou em 1900 e quanto? Isso foi em 1947. Formado na UFMG? Formei na UFMG, Minas Gerais, em 1950. E daí foi para onde? Bom, aí comecei a carreira de engenharia completamente, digamos assim, desavorado. O engenheiro formava naquela época, ele não tinha aqueles cursos de aprimoramento, de diversos cursos que poderiam lhe dar o suporte necessário. Ele tinha o necessário. O que era? É o que eu acho que é o principal do engenheiro. Ele aprendeu a raciocinar. Então, o engenheiro tem raciocina. Por exemplo, esses tempos todos que a gente vem lutando no Brasil, relutando a respeito de economia, de desenvolvimento, são baseados sempre baseados, o governo se baseia no ministro da Fazenda, no ministro do Banco Central. E o melhor ministro que nós tivemos, que mais desenvolveu o Brasil, chamava-se Mário Henrique Simonsen. Ele era economista, e ele, como economista, desenvolveu um trabalho maravilhoso no país a respeito de economia. Mas por que o trabalho dele foi tão importante? Porque ele era engenheiro. Era engenheiro e economista. Mas aquela característica do engenheiro, raciocinar. Essa é o principal. Eu me formei em 1950, como nós acabamos de falar. Depois de 1950, aí era muito difícil conseguir um emprego. Não tinha emprego para ele. E a gente ficava tentando ir para um lado e para o outro, tentando ir para o outro. O principal que eu arrumei foi em Macapá, no território federal da Amapá, ainda era território federal. Nesse território federal nós vamos fazer a exploração locada da ferrovia de Macapá, Serra do Navio. Só ligeiramente para dar uma ideia, o que era a engenharia daquela época, o que era a topografia. Eu acho que a topografia é a base da engenharia também. A gente ainda usava só processos analógicos. Isso acabou. Hoje, o engenheiro não usa mais processo analógico. Então, por exemplo, nós medimos uma distância entre um estaque e o outro com corrente. A corrente de 20 metros era esticada para fazer a estaca seguinte. E com esse serviço,
com o Teodorito, naquela época ainda de 4 parafusos calantes. Parece que ele não tinha descoberto ainda que três pontos formam um plano. Então, comprar 4 parafusos calantes, a gente lançamos o projeto da ferrovia baseado em como é que chama aquele tirar de cima lá? Aí a fotogrametria, foi feito um projeto sobre a fotogrametria na floresta amazônica. Isso só para dar uma ideia do que era a engenharia naquela época. Mas não ficou nisso. Depois do lado do Amapá, eu voltei para Goiás, no DNR, Departamento Nacional do Estado. Verdade? Vocês não foram isso? Não? Não. Voltei para o DNR só para ter uma ideia do que era a engenharia naquela época. E eu consegui, ainda procurando o que fazer, consegui, com o DNR, um termo de ajuste para fazer 1.500 metros, 1,5 km de corte de pedra da BR-14. BR-14 era anteriormente a BR em Brasília, que mais mudada para a BR-153. Só para ter ideia, o que era o meu serviço? Eu teria que explodir uma rocha numa extensão aproximada de 1,5 km para poder lançar a estrada. Qual o processo que eu usei? Eu usava carrocinha. Parece incrível, mas era. Eu conseguia adquirir 20 carrocinhas, 20 burros amestrados, explodia o material, carregava a carroça e descia na rampa, sempre procurando uma rampa para descer, para poder formar o aterro. O aterro praticamente formado com uma rocha que era destruída. Depois acabou, o burro já vinha, já fazia a manobra e já despejava. Mas eu melhorei, conseguia passar da carrocinha para a vagoneta. Lancei trilhos e a vagoneta, empurrada por operados, ia lá, recolhia o material da explosão e fazia o aterro. Para mostrar como era a engenharia na data de 50. Era rudimentar, mas sempre dirigida por raciocínio, por cálculos, por teorias que a gente tinha aprendido na escola. A escola era a base de todos nós. Usava numa época, um fato interessante que me aconteceu. Uns anos depois, eu estive na Inglaterra e lá um atendente de uma loja me viu fazendo umas contas numa regrinha. E eu falava, quanto custa? Eu falava inglês, naquela época uma dificuldade danada, mas eu fui obrigado a aprender inglês, eu treinei lá uma parte, tudo. E o atendente da loja virou para mim e falou assim, mas eu falo para o senhor aqui em Libra, e o senhor faça umas continhas aí e me dá certinho. É muito difícil um turista conseguir fazer essa conversão. O que é isso aí? Eu falei, isso é uma regra de cálculo. Pouca gente conhecia uma regra de cálculo. E a minha vivia aqui no meu bolso. Eu simplesmente transformava a libra em cruzeiro e fazia as contas todas certinho. Ele perguntou, onde é que compra isso? Eu quero comprar o meu. O que eu preciso para aprender a fazer isso? Faz um curso de engenharia aí você vai conseguir uma regra de cálculo. Simples assim, né? É? Simples assim, né? É simples assim. É só fazer um curso de engenharia, você vai conseguir usar uma regra de cálculo. E essa engenharia, como eu vi falando, ela veio cada vez mais. O meu serviço de topografia que antes eu usava uma mira falante. O que era uma mira falante? Era uma régua que dava a metragem da altura para você medir e tirar a diferença de nível. Você estava no ponto seguinte, coisa de topografia, coisa de inventar. Hoje, e fazia os cálculos, anotava lá, anotava aqui, depois fazia a caderneta de cálculo
levava a caderneta para o escritório e aquela caderneta já era depois transformada no perfil. Hoje, você aponta o aparelho, ele já te dá imediatamente, ele sabe que ele não é analógico mais. Não, exatamente. O propósito dessa entrevista é ver qual é o melhoramento, né? E o que piorou também com essas novas tecnologias. Porque hoje existe programa que você só insere os dados, ele te dá o projeto pronto, com quanto você vai gastar de ferro, de concreto e tudo. E se você inserir o dado errado, a casa cai, o prédio cai. E quando você está fazendo a conta, durante o processo de cálculo, você vê alguma coisa está errada. Aí você volta atrás, cálculo integral, enfim. É o que você falou, o engenheiro anteriormente a gente raciocinava mais. Então você era obrigado a calcular, a fazer. Hoje, com esse novo processo, você entrar no computador e ter todos os dados, você não tem elementos necessários para analisar aquilo que foi calculado por meio do computador. Pode, então, incluir erros graves na engenharia. Continua, como eu disse, continua sendo muito importante a parte do raciocínio. Essa, para mim, é a parte que mais ressalta na engenharia e que é aproveitada em diversos outros ramos de todas as profissões. É só para ter uma ideia de cálculo, né? De raciocínio, que meu pai está falando, o engenheiro Sepúlveda, régua de cálculo, isso deixa a mente. Aqui, nós temos aqui, eu vou ler aqui, dimensionamento de condutores livres celulares. Isso aqui é para calcular, nada de calculadora, nada de programa, então isso que era usado. E esse aqui é calculador de drenagem para bueiros. Então, isso aí, o que faz? Força a sua mente, força o raciocínio a você pensar. E, no mais, agradecer essa entrevista. Isso aí, com certeza, é uma riqueza enorme. Acho que para todos os engenheiros de hoje em dia. E eu, como um filho também, desse senhor de 89 anos, de engenheiro atuante. E só nos tem a agradecer a ele. E uma última pergunta, pai, doutor Sepúlveda. Qual o conselho que você dá para o engenheiro de hoje? Visto que você conheceu a engenharia de 50, de 60, mais de 60 anos atrás, até o dia de hoje, e qual o conselho que você daria para o engenheiro de hoje? Brevemente. Como resposta a isso, eu posso dar um fato interessante. Eu, como fui engenheiro do DNE, eu fui professor titular da Escola de Engenharia, eu ocupei diversos cargos de diretor de engenharia rodoviária do DNR em Goiás, Tocantins, mas e sempre fui consultor técnico. Eu me primava por ser consultor técnico e supervisor de quê? De obras. Eu ia de vez em quando à obra. E só citando um fato até que chega até a ser até engraçado. Tinha um outro colega meu que falava, o doutor Sepúlveda é o seguinte, o senhor não pode deixar ele pensar muito não, porque ele pensando, ele dá a resposta exata e derruba todo mundo. Mas o que era isso? É o raciocínio. Então você nunca deve achar que tem condições de imediatamente resolver qualquer problema, dar solução em qualquer problema. Você tem que pegar o problema, resolver e devolver na hora para poder ser aplicado. E falei uma palavra, na hora. Não é aquele que leva o problema para casa para estudar no livro para depois decidir. Somente a mente é que pode te ajudar nesse ponto. É isso, muito obrigado a todos e todas, obrigado, doutor Sepúlveda, meu pai, e que eu tenho certeza que essa entrevista vai ser de muita serventia para tanto para alunos como para engenheiros, e como
enfim, todos os cidadãos. Então, muito obrigado e até mais.